Durante séculos, a missa foi o coração silencioso da igreja. Sacrifício, mistério, reverência. Mas em poucas décadas, algo mudou, e quase ninguém percebeu quando aconteceu. Palmas, palco, improvisos, emoções. O que parece apenas estilo esconde uma ruptura mais profunda. Hoje, você vai descobrir o que realmente aconteceu com a missa e por que isso muda tudo. Durante séculos, a missa não precisava ser explicada. Ela simplesmente era. Você entrava numa igreja e entendia, sem palavras, que aquele lugar não era comum. O silêncio dizia mais do que qualquer música. O altar não parecia um palco. O sacerdote não parecia um animador. Tudo ali apontava para algo que não vinha do homem. A missa não nascia da criatividade de uma comunidade. Não mudava conforme a cultura. Não se moldava ao gosto do tempo. Ela era recebida, não inventada. E isso fazia toda a diferença. O centro não era o povo, não era a emoção, não era a experiência pessoal, era o sacrifício. O mesmo sacrifício do Calvário, o mesmo Cristo, a mesma oferta. Por isso, durante gerações, ninguém pensava em reinventar a missa, ninguém pensava em atualizá-la, ninguém pensava em adaptá-la, porque o que é divino não se adapta ao mundo. É o mundo que precisa se dobrar diante dele. E isso não era uma ideia, era uma mentalidade. Mas essa mentalidade começou a desaparecer. Toda grande ruptura começa assim. Não como um choque, mas como uma mudança de mentalidade. Não é uma explosão, é uma troca de lentes. Durante séculos, a pergunta era simples: o que Deus quer da missa? Mas, de repente, uma nova pergunta começou a dominar. O que o homem moderno precisa sentir na missa? E isso muda tudo. Quando a lógica muda, as formas mudam. Quando as formas mudam, o espírito muda. Quando o espírito muda, a fé muda. E foi exatamente isso que aconteceu. No século XX, o mundo não estava apenas diferente. Ele estava em ruptura consigo mesmo. Guerras, revoluções, ideologias, tudo gritava por novidade. E muitos, dentro da própria igreja, começaram a acreditar que o problema era a tradição, que o silêncio afastava, que o mistério era um obstáculo, que o sagrado precisava ser traduzido, que a liturgia precisava ser compreensível, que a fé precisava ser atual. Foi aí que a lógica se inverteu. Antes, a missa moldava o homem. Agora, o homem deveria moldar a missa. Antes, o sagrado educava o povo. Agora, o povo deveria se reconhecer no sagrado. Antes, a igreja resistia ao espírito do mundo. Agora, começava a dialogar com ele. E isso não foi um detalhe técnico. Foi uma mudança de eixo. Foi o momento em que a tradição deixou de ser vista como algo a ser guardado e passou a ser vista como algo a ser reinterpretado, não como herança, mas como material. E quando algo sagrado vira material, ele deixa de ser intocável. No começo, quase ninguém percebeu. Não houve um dia marcado no calendário, não houve anúncio, não houve ruptura declarada. As coisas só começaram a mudar. O altar deixou de parecer um lugar de sacrifício e começou a parecer uma mesa. O silêncio começou a incomodar. A reverência começou a parecer exagero. O mistério começou a parecer distância e, aos poucos, algo estranho aconteceu. A missa passou a ser pensada como uma experiência, não mais como um ato divino que nos ultrapassa, mas como algo que precisava funcionar para as pessoas. Se as pessoas não se emocionavam, algo estava errado. Se não se sentiam acolhidas, algo estava errado. Se não se identificavam, algo estava errado. E ninguém perguntava mais: isso é sagrado? Perguntava-se: isso agrada? E isso muda tudo. A música mudou, o tom mudou, os gestos mudaram, o foco mudou. Antes, tudo apontava para o altar. Agora, tudo começava a apontar para o público. Antes, o centro era o sacrifício. Agora, o centro era a sensação. E quando a missa vira sensação, ela deixa de ser vertical e vira horizontal. Ela deixa de subir e começa a circular. E é nesse momento que algo se perde. Não de uma vez, mas em partes. Como uma luz que vai sendo diminuída, até que um dia você olha e percebe que está tudo diferente. Mas já não lembra mais exatamente como era antes. Com o tempo, a missa começou a ser medida por uma régua perigosa: o sentimento. Se a pessoa saía tocada, deu certo.
certo. Se saía em silêncio, faltou algo. Se não havia entusiasmo, estava frio. E pouco a pouco, muita gente passou a confundir duas coisas diferentes: fervor e sagrado. Fervor é humano, sagrado é divino. O sagrado nem sempre consola. Às vezes, ele fere o orgulho, ele exige, ele coloca a alma de joelhos. Mas a nova mentalidade começou a querer outra coisa. Uma missa que acolhe, que anima, que empolga. E aí, sem que ninguém precisasse dizer em voz alta, o centro foi mudando de lugar. Antes, a pergunta era: Deus foi adorado? Depois virou: as pessoas gostaram? E quando a missa passa a depender de gosto, ela fica vulnerável. Porque gosto muda, cultura muda, moda muda. E o que era firme vira flexível. O que era estável vira adaptável. O que era regra vira opção. Foi nesse ambiente que algo aconteceu quase como um ímã. Movimentos com linguagem emocional, músicas marcantes, gestos expansivos e uma espiritualidade muito sensível ao clima do momento começaram a parecer a resposta perfeita para a nova missa. E aí, o que antes ficava fora, em encontros, grupos, retiros, começou a querer entrar. Não pela porta principal, mas pelos cantos, pelos costumes, pelo hábito. E quando você percebe, a missa já não tem o mesmo rosto. A renovação carismática não apareceu do nada. Ela nasceu fora do altar, em grupos de oração, encontros, retiros, com um jeito de rezar que era intenso, espontâneo, cheio de música, mãos erguidas, lágrimas, entusiasmo, e muita gente se sentiu viva de novo. Num tempo em que a missa já tinha perdido o eixo, aquilo parecia uma solução, porque entregava exatamente o que o novo clima eclesial começou a buscar: experiência. Não é que a RCC, no começo, quisesse mudar a liturgia. O ponto é outro. O terreno já estava pronto. A lógica já tinha mudado, o gosto do povo já tinha mudado, a ideia de adaptar já tinha virado normal. Então, o que antes era claramente fora da missa começou a ser visto como um enriquecimento. Um canto mais animado aqui, uma palma ali, um momento de louvor no meio, uma fala improvisada, um clima de show que vai tomando conta sem pedir licença. E aí acontece o mais perigoso: o que era exceção vira estilo. O que era costume local vira regra informal. O que era devoção pessoal vira formato de celebração. E quando isso se espalha, você não vê só uma mudança estética, você vê uma troca de linguagem. E linguagem na liturgia não é detalhe, é catequese sem palavras. Em muitas paróquias, a mudança não veio como uma decisão formal, veio como costume, um costume que ninguém freou. E quando ninguém freia, o costume vira norma. Você começa a ver coisas que décadas antes seriam impensáveis. O sacerdote precisa quebrar o clima o tempo todo. A homilia vira conversa, piada, recado. A música deixa de conduzir para o mistério e vira combustível de animação. O povo já não entra em silêncio, entra falando. Entra agitado. E, em certos momentos, a própria liturgia fica difícil de reconhecer. Palmas durante o canto, gritos, coreografias, gestos performáticos, um microfone dominando o altar. E o problema não é a existência de pessoas fervorosas. O problema é o lugar onde isso acontece, porque o altar não é um palco. E a missa não é um encontro de estímulos. A missa tem uma linguagem própria. Reverência, sobriedade, adoração. Quando essa linguagem é substituída por outra, algo essencial se perde. A noção de que ali acontece um sacrifício. E aqui é onde muitos se enganam. Eles dizem: mas está cheio, está vivo, está bonito. Só que a pergunta não é essa. A pergunta é: isso ainda aponta para Deus ou está apontando para nós? Porque quando a celebração começa a girar em torno do homem, ela se esvazia por dentro. E isso aparece numa consequência silenciosa. A fé fica rasa, o sagrado vira rotina, a Eucaristia vira símbolo, o altar vira cenário. E quase ninguém percebe o tamanho disso, até ser tarde. Chega um momento em que você precisa parar e fazer a pergunta que quase ninguém quer fazer. A missa é o quê, afinal? Ela não é um show, não é um palco, não é um encontro para sentir coisas. A missa é o sacrifício de Cristo. É a mesma oferta do Calvário, tornada presente de modo sacramental. É adoração, é reparação,
é súplica, é um ato que nos ultrapassa. E é por isso que a liturgia sempre foi cuidadosa, porque na missa a forma não é enfeite, a forma educa a fé. Quando você troca a linguagem da reverência pela linguagem do entretenimento, você não muda só o clima, você mexe no que as pessoas passam a acreditar, mesmo sem perceber. O católico aprende com os olhos, aprende com o silêncio, aprende com o gesto, aprende com a postura. Se o altar parece palco, ele é tratado como palco. Se o centro vira o animador, o centro vira o homem. Se tudo gira em torno da emoção, a fé vira sensação. E aí acontece a tragédia. A missa continua existindo, mas o senso do sagrado vai embora. E quando o sagrado vai embora, a fé fica fraca. A devoção vira gosto pessoal. A doutrina vira opinião. A igreja vira mais uma comunidade entre tantas. Agora, alguém pode perguntar, então a culpa é só da RCC? Não. A RCC é um sintoma forte porque encaixou perfeitamente nesse novo clima. Mas o problema é maior. É uma mudança de eixo, de mentalidade, de linguagem litúrgica. O ponto não é brigar com pessoas. O ponto é recuperar o que foi perdido. E aqui entra um princípio simples, antigo e católico. A missa não é nossa. Ela é de Deus. Ela não existe para nos entreter. Ela existe para nos colocar diante do santo. E quando o homem volta a se ajoelhar diante de Deus, tudo se reorganiza. A solução não é rebeldia, não é romper com a igreja, não é inventar uma igreja pura paralela. A solução é mais difícil e mais santa, voltar ao espírito de reverência, voltar ao silêncio, voltar à adoração, voltar a tratar o altar como altar. Porque a missa é o coração da igreja, e quando o coração adoece, o corpo inteiro sente. Se você entende que isso não é um detalhe, então você já deu o primeiro passo. Abrir os olhos. E a partir de hoje, quando você entrar numa igreja, faça uma pergunta silenciosa. Isso aqui está me levando para Deus ou está me prendendo em mim mesmo? Se esse vídeo te ajudou a enxergar o que muita gente já normalizou, faz 3 coisas agora. Primeiro, deixa o like. Isso faz o YouTube entregar esse conteúdo para mais católicos que precisam acordar. Segundo, se inscreve no canal, porque aqui você vai encontrar defesa da fé, história e liturgia com seriedade, sem maquiagem e sem medo. E terceiro, compartilha esse vídeo com alguém da sua família ou da sua paróquia. Manda para quem ama na igreja, mas não percebeu o que está acontecendo. E comenta aqui embaixo. Na sua experiência, a missa na sua região mudou? O que você vê na prática? A gente se vê no próximo vídeo.